A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez para estudarmos mais um pouquinho da palavra de Deus. A gente continua com saudade dos nossos alunos da escola dominical. Nós continuamos orando para que esse tempo, esse período que a gente está passando, seja bem abreviado, para que a gente possa nos encontrarmos todos novamente, né? E podermos nos abraçar. Eu quero, nesse dia, agradecer a Deus por essa oportunidade e eu gostaria de começar orando. Eu gostaria de estarmos estudando nessa oportunidade o texto de João, que está lá no capítulo 14, versículo 27. Antes de a gente fazer a leitura, antes de a gente começar a pensar nessas palavras de Jesus, eu gostaria de te convidar a orar. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos nesse dia, reconhecendo que Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da história, o Senhor que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E porque nós cremos nisso, Senhor, nós confiamos a Ti a nossa vida, confiamos a Ti, Senhor Deus, o nosso futuro e o nosso presente, e entregamos a Ti, Senhor, todos os nossos temores e preocupações nesse dia. Pai, que o Senhor possa falar conosco enquanto estivermos lendo a Tua palavra, que o Senhor possa chegar ao nosso coração com a Tua palavra e que a Tua palavra possa fazer frutificar em nós aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada irmã que está recebendo, Senhor, nesse tempo, essa palavra, que o Senhor possa falar ao coração deles, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma maneira geral, Senhor, e que quando nós terminarmos esse tempo, que estejamos renovados na Tua presença, renovados pela Tua palavra, renovados pelo Teu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos que têm se esforçado para que a Tua palavra continue sendo ministrada à nossa igreja, nos cultos, nos momentos de estudos, nos momentos de encontros, Senhor Deus, que Tu abençoes poderosamente a vida dos Teus filhos e os sustentes com a Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma leitura com você, no livro de João, no capítulo 14, versículo 27. Esse texto está entre os capítulos 13 e 17, que são os capítulos que antecedem a crucificação, a prisão e a crucificação de Jesus. Tá? Esse texto está localizado mais ou menos ali no tempo da ceia, da Páscoa, quando o Senhor estava ceando com seus discípulos e dando a eles instruções sobre o que iria acontecer, como as coisas que estavam previstas pelos profetas iriam acontecer e como esses discípulos ficariam. Então, no versículo 27, ele diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu gostaria de, nesse tempo de leitura da palavra, que a gente estivesse pensando na paz. A paz que Jesus disse deixar para os seus discípulos, naquele momento que para eles era um momento de bastante dificuldade. Antes de nós entrarmos propriamente nesse texto, eu queria lembrar com você que a paz é uma necessidade vital de cada ser humano, né? A Bíblia nos fala de pelo menos 3 dimensões da paz. E eu queria começar pensando nessas 3 dimensões e falarmos sobre essa última que Jesus coloca aqui, que está enquadrada na 3ª dimensão. A primeira dimensão de paz que a gente pode pensar nesse tempo está lá em Romanos 5, no capítulo 5, versículos 1 e 2. O livro de Romanos nos diz assim, deixa eu me encontrar aqui rapidamente. Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a primeira dimensão que a gente tem de paz é paz com Deus. Nós sabemos que por causa do pecado, o ser humano entrou em guerra com Deus, entrou em conflito com Deus por causa do pecado. O pecado afastou e afetou o relacionamento do ser humano com Deus. Mas Deus resolve esse problema enviando Jesus para morrer na cruz. Quando ele leva sobre si os nossos pecados, ele morre no nosso lugar, morre a morte que era para nós e nos dá vida. Ele nos livrou da morte e do pecado e fez uma reconciliação nossa com Deus. Então, eu sei que você que crê em Jesus, você que conhece Jesus, sabe que você tem paz com Deus. O que significa isso? Nós estamos reconciliados com o Senhor. Nós podemos nos chegar a Deus, nós podemos falar com Ele, nós podemos compartilhar com Ele a nossa vida e receber dEle toda a vida, todo o bem que Ele tem para nós, todo o conselho, toda a correção, tudo aquilo que Ele quer nos compartilhar conosco. A outra dimensão de paz que nós encontramos na Bíblia, nós vamos encontrar também no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos sobre esse assunto, ele diz assim, falando sobre relacionamento com as pessoas, ele diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si mesmo. Opa, desculpe, eu peguei a referência errada, é 14, verso 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. O apóstolo Paulo nos mostra aqui nesse texto que há uma dimensão de paz que nós devemos viver, que é a paz com as outras pessoas. Nós temos paz com Deus e devemos procurar a paz com as outras pessoas. Deus nos fez seres relacionais, nós nos relacionamos com Ele e nos relacionamos entre nós mesmos. Os nossos relacionamentos nem sempre são pacíficos, muitas vezes eles são difíceis, mas a Bíblia nos ensina de que nesses relacionamentos nós temos oportunidade de promover a paz sempre que depender de nós. Então, nós temos a dimensão da paz com Deus e a paz com os outros. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos mostra uma outra dimensão da paz, que é a paz conosco mesmo. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, o apóstolo diz assim, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que a paz com Deus nos traz também a paz de Deus. Quando nós estamos em paz com Deus, nós conseguimos promover a paz entre os irmãos e conseguimos estar em paz conosco mesmo, paz dentro do nosso coração. A paz com Deus não é como a gente se sente em relação a Deus, as pessoas, as circunstâncias. A paz de Deus é resultado de um relacionamento com Deus através da palavra e da oração. É mais do que uma emoção, ela é, na verdade, uma pessoa. A paz é Jesus. Jesus é chamado de o príncipe da paz, lá em Isaías, no capítulo 9. E quando Jesus estava entre os seus discípulos, num momento em que as coisas pareciam estar se perdendo, no momento em que aqueles discípulos estavam prestes a sentir falta de paz, nós vemos então Jesus dizendo para eles lá em João, no texto que nós lemos, eu deixo a vocês a minha paz. Eu queria então pensar nessa dimensão da paz que Jesus oferece aos seus discípulos e nos oferece. O que me levou a pensar nesse texto e a pensar na paz para nós estarmos estudando nesse momento de escola dominical? Nós estamos vivendo um tempo muito atípico. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Certamente você já entrou em contato com alguém e soube que alguém não está bem, que alguém está muito triste, porque perdeu alguém da sua família, porque talvez
não esteja inquieto com a situação que nós estamos vivendo, esteja inquieto em relação ao trabalho, em relação ao que vai acontecer depois que tudo isso passar. Nós temos ouvido algumas reportagens, algumas pesquisas apontando que muitas pessoas têm passado por problemas de inquietude, de dificuldade, de ansiedade, de doenças mesmo, provocada por causa dessa ansiedade, dessa falta de paz no seu coração. As pesquisas têm apontado que esse tipo de coisa vai aumentar tremendamente por conta desse momento de ansiedade que todos os seres humanos estão vivendo nesse momento. Esse não é um problema da nação brasileira, esse é um problema do mundo. Então, eu fiquei pensando como que nós precisamos nos voltar para a paz que nós temos em Cristo. E quanto nós temos que buscá-la em Cristo. Então, eu queria compartilhar com você nesse dia esse verso em 3 formas, em 3 pontos que Jesus aponta aqui para a gente. Primeiro, a gente precisa perceber uma coisa interessante. A palavra hebraica, que foi traduzida aqui para o grego como paz, né, ela foi traduzida do hebraico para o grego e do grego para o português. A palavra hebraica era shalom, a palavra shalom. Ela era um cumprimento, uma saudação, e era bastante comum entre os judeus. Então, era uma forma de, quando um judeu se encontrava com outro, de desejar tudo de bom para outra pessoa. Desejar prosperidade, desejar a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Então, a palavra paz, nesse contexto, ela tem um significado muito maior do que a gente, às vezes, atribui a ela. Ela evocava a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa a quem se cumprimentava, a quem se dirigia com a palavra shalom. Essa palavra que Jesus usa nesse verso. Jesus está dizendo para os discípulos que ele vai partir, que está próxima a partida dele, que ele vai deixar o Consolador, o Espírito Santo. Mas além do Espírito Santo, ele diz, eu deixo com vocês a minha paz. Deixo com vocês a paz, a minha paz. E é interessante, você pense comigo uma coisa. Jesus viveu 3 anos com aqueles discípulos muito próximos dele. Eles viviam num tempo tão complicado quanto o tempo que nós vivemos hoje. A Palestina, onde Jesus estava, onde Jesus vivia, estava sob o governo do Império Romano. O Império Romano tinha estabelecido uma paz, a chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era uma paz fictícia, era uma paz que não muito sustentável, imposta pelo Império Romano a todos os povos que ele dominava. Pela força, pela violência, muitas vezes, eles mantinham todos os povos sob o seu controle. Então, se havia alguma rebelião, alguma sedição, ele sufocava aquele movimento e as pessoas viviam num aparente estado de paz, num modelo de paz, como se estivesse tudo bem. E era esse tempo em que Jesus estava ministrando, e era esse tempo em que os apóstolos estavam vivendo com Jesus. Havia uma paz aparente. Mas ali na Palestina mesmo havia muitos movimentos de rebelião contra o governo romano. Os judeus não aceitavam essa possessão do Império Romano sobre eles, esse poder do Império Romano sobre eles. Então havia muita rebelião, havia muita dificuldade. Os discípulos pensavam que Jesus seria um libertador desse tipo. Quando eles encontram com Jesus e quando eles conhecem Jesus e Jesus se anuncia como aquele que é um libertador, eles pensam que Jesus é um libertador político, que vai libertá-los do poder romano. E durante muito tempo eles não entendem, talvez até o final, não entendem bem a missão de Jesus, o que Jesus veio ensinar, o que Jesus veio trazer, que reino era esse que Jesus estava anunciando, porque eles esperavam por um libertador político. E agora Jesus diz para eles, eu vou embora, eu vou partir, e eu vou deixá-los.
e vocês terão a companhia do Espírito, do meu Espírito, e eu deixo com vocês a minha paz. Eu fico imaginando o coração daqueles discípulos, o quanto de ansiedade subiu aos seus corações, à sua mente, o que eles começaram a pensar, porque eles esperavam algo de Jesus que Jesus não concretizou. Então agora Jesus diz, eu vou, mas eu quero deixar a minha paz com vocês. Vocês estão vivendo sob a paz romana. A paz romana é uma paz de insegurança, ela pode desaparecer a qualquer momento. Ela é uma paz fictícia, mas eu deixo com vocês a minha paz. Uma paz diferente dessa paz que o mundo dá para vocês. Eu fico pensando, irmãos, que nós também tivemos algo parecido. Nós vivemos num mundo que se esforça para nos oferecer paz, se esforça para nos fazer sentir que nós temos paz. Nós confiamos nos nossos sistemas de governo, nos nossos sistemas de segurança, nos nossos sistemas financeiros. Nós confiamos que se nós pagamos os nossos impostos, as coisas vão correr bem, nós vamos ter saúde, nós vamos ter atendimento de saúde quando precisarmos. Mas aí acontece uma situação que meio inesperada, que a gente não percebeu, e tudo isso está em xeque. Os discípulos estavam mais ou menos nessa situação. Durante 3 anos, eles caminhavam com Jesus, eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas, eles ouviram coisas fantásticas de Jesus sobre um reino que não tem fim, e agora Jesus diz, eu vou embora, e vocês vão ficar aqui. E vocês vão precisar ter paz para enfrentar o que vem. Vocês vão precisar de uma paz diferente dessa que o governo oferece para vocês. Vocês vão precisar de uma paz diferente da que o mundo oferece para vocês. E aí os discípulos ouvem então essa promessa dele. A minha paz vos dou. A paz que Jesus nos dá, e ele diz é uma paz diferente, ela é diferente da paz do mundo, no sentido de que ela não é externa, ela não vem de fora. Ela nasce dentro do nosso coração, nasce da nossa comunhão com Ele, nasce da confiança que nós temos de que Ele pode nos sustentar em toda e qualquer situação, que Ele pode nos consolar de toda tristeza e que Ele pode nos fazer suportar qualquer coisa que esteja no plano dele para a nossa vida. Então, o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é que eles precisariam desse tipo de paz, que só Ele pode dar. Nesses dias em que tantos de nós estão com a mente perturbada, com o coração angustiado, com uma necessidade de que alguém nos dê uma segurança, Jesus é o príncipe da paz, e é dele que nós precisamos, e é a ele quem nós precisamos recorrer. Jesus segue para os discípulos dizendo, eu não lhes dou a paz como o mundo dá. Como é que o mundo nos dá paz? O mundo nos dá paz, primeiro uma paz falsa, uma paz aparente, uma paz que não resiste a muita coisa. Segundo, é uma paz que custa. Né? O sistema que nós vivemos, o sistema do mundo em que nós vivemos, nos diz assim, tenha um seguro de saúde, você vai ficar bem. Faça um seguro de vida, você vai ficar bem. Faça um seguro da sua casa, porque se houver algum problema, você vai ficar bem. Esse é o tipo de paz que o mundo oferece, e esse era o tipo de paz que o Império Romano estava oferecendo para as pessoas do tempo de Jesus. É uma paz que pode sucumbir a qualquer momento. E Jesus diz assim para eles, eu não dou essa paz como o mundo dá. A paz que eu dou, ela é duradoura. A paz que eu dou é aquela que mantém a sua mente e o seu coração tranquilos em meio a qualquer circunstância. Aí você diz assim para mim, mas como é que a gente pode fazer isso? A gente não pode ficar nervoso? A gente não pode ficar ansioso? A gente não pode temer? Podemos. Todas essas emoções fazem parte da nossa natureza humana. Mas todas essas emoções,
todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos podem estar sob o controle de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Isso nos dá tranquilidade. Nós podemos olhar para o Senhor e olhar para as circunstâncias à nossa volta e saber que Ele, com a sua graça, com o seu amor, com o seu cuidado, vai nos conduzir em triunfo, porque a palavra dele diz isso e a palavra dele não volta atrás. Então Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, recebam essa paz que eu dou a vocês, é uma paz diferente da paz que o mundo dá para vocês, e vocês vão experimentar isso em meio às dificuldades. Se a gente continuar lendo a história, a gente vai ver que logo no livro de Atos começa a registrar os primeiros movimentos daqueles discípulos, agora cheios do Espírito, agora confiantes e entendendo a palavra do Senhor, e eles então passam por momentos difíceis, de grandes perseguições, foram presos, foram castigados, foram mortos, mas não perderam a paz em Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que o Senhor pode garantir essa paz para nós em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo. É certo que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar problemas muito graves ainda em relação a essa situação relacionada à pandemia. É certo que nós vamos ter dificuldades que para nós podem parecer muito grandes, mas é certo também que nós temos a Jesus, o Senhor da nossa vida e o Príncipe da Paz, que vai nos ajudar, que vai manter a nossa mente tranquila, o nosso coração em paz, e nós vamos resolver aquilo que cabe a nós resolver. E aquilo que nós não pudermos fazer, Ele fará, porque a palavra dele diz isso para nós, que o impossível Ele faz. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que eles iriam passar por grandes dificuldades, mas que eles iriam vencer porque eles estavam com Cristo, e Cristo estava com ele. Havia uma comunhão, um relacionamento entre eles. O texto segue, o versículo segue dizendo, Jesus dizendo para eles assim, que o coração de vocês não fique com medo ou angustiado. O coração que Jesus está mencionando aqui não é o nosso coração que fica no peito, que bombeia sangue para o corpo todo. O coração que Jesus está dizendo aqui é o centro do nosso ser, é a nossa vontade, a nossa percepção, aquilo que está dentro do nosso cérebro, daquilo que faz com que nós tomemos decisões, que nós tenhamos capacidade de decidir coisas. Que o coração, que esse centro da vontade de vocês, não fique com medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. O perfeito amor é personificado em Cristo Jesus. O perfeito amor tira de nós esse medo que nos paralisa, esse medo que faz a gente ficar assustado, que faz a gente ficar imaginando que o que vai acontecer vai ser o pior, sempre o pior. Talvez aqueles discípulos estivessem olhando para Jesus, e Jesus podia ver isso, eles olhavam para Jesus e pensavam, o que vai ser de nós agora sem o Mestre? Se ele vai embora, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos libertar? Como é que nós vamos chegar à libertação de Israel que nós ansiamos? Como é que nós vamos ser livres? Os discípulos ainda não haviam percebido quem era Jesus na sua plenitude. O ensino de Jesus, a palavra de Jesus ainda não era clara para eles. Às vezes, para nós também não se torna clara a palavra, porque o medo nos paralisa. O medo nos impede de pensar. O medo nos impede de crer que Jesus está conosco e que Jesus está tocando na nossa vida, nos curando, nos restaurando, nos colocando de pé, nos levando na direção que Ele deseja que nós estejamos. O medo pode paralisar. E o antídoto para o medo que paralisa é a presença de Jesus. Então, se nesses dias você está experimentando medo, se nesses dias você tem experimentado ansiedade acima do normal, ansiedade que te impede de cantar, que impede você de orar, que impede você de ler a Bíblia, eu te convido novamente a olhar para a palavra de Jesus dada aos discípulos.
que o coração de vocês não fique com medo. Que o coração de vocês não fique angustiado. A angústia é outro sintoma de uma mente perturbada, de uma mente que está envolvida com muita atividade, né? Tentando resolver coisas que não têm condição de ser resolvidas naquele momento, antecipando sofrimentos que talvez nem cheguem, antecipando situações que talvez nem cheguem. A angústia aperta o coração. A angústia muitas vezes faz a pessoa se sentir doente, enferma, por conta dessa sensação de que não vai conseguir resolver, que não vai ter não vai chegar a bom termo. Jesus disse para os discípulos: não fiquem nem com medo, nem angustiados. Eu estou dando a vocês a minha paz, e a minha paz é a paz que faz com que a tua mente e o teu coração descansem em mim. O Senhor estava convidando aqueles discípulos a entrar no descanso da sua presença, a entrar no descanso da sua palavra, a entrar no descanso da sua promessa, de que aquilo que ele prometeu, ele é capaz de cumprir. E nesse dia o Senhor está nos convidando também a abrir mão do nosso medo, da nossa angústia, da sensação de que nós não vamos resolver, chegar a bom termo, realizar as coisas que nos propomos. E ele nos convida a confiar plenamente nele. Ele sabia que as coisas que iriam acontecer seriam difíceis para ele, para os discípulos, para as pessoas que o amavam. Nós sabemos que as coisas que estão acontecendo conosco são difíceis e que podem acontecer coisas mais difíceis. Mas nós sabemos que nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o nosso pensamento e o nosso coração. E essa paz de Deus é a pessoa de Jesus se revelando a nós. Os discípulos não podiam mudar as circunstâncias que estavam por vir. Eles não podiam mudar o plano que Deus tinha estabelecido com Cristo antes da fundação do mundo para a libertação de qualquer pessoa que creia nele. E os discípulos não podiam mudar o fato de que Jesus seria crucificado, que Jesus seria morto. Os discípulos não poderiam mudar o fato de que Jesus ressuscitaria e se apresentaria novamente para eles, iria para os céus e eles continuariam a missão que Jesus tinha dado para eles. Nós também não podemos mudar muito as circunstâncias à nossa volta. Algumas delas estão absolutamente fora do nosso controle. Mas nós podemos, como aqueles discípulos, confiar em Cristo, confiar em Jesus e começar a enxergar aquela situação pelo ângulo de Deus. Quando os discípulos começaram a compreender o que Jesus havia ensinado para eles, quando os discípulos conseguiram entender o que Jesus tinha proposto para eles, eles começaram a anunciar o Evangelho, eles começaram a anunciar que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é a libertação, que Jesus Cristo é aquele que tem a cura para as nossas dores, que Jesus Cristo é aquele que nos leva para viver com Ele para sempre. Que a nossa existência aqui, ela é passageira, mas que nós temos uma promessa de vida eterna com Ele. Quando os discípulos entendem isso, eles começam a viver na liberdade e na paz que o Senhor deu a eles naquele dia, que soprou sobre eles mais uma vez depois da ressurreição e que continuou soprando sobre eles enquanto eles estavam desenvolvendo o trabalho que o Senhor queria para eles. Nós também não temos muita força para mudar algumas das situações na nossa vida. Mas nós podemos usufruir da paz de Jesus e nós podemos alcançar as pessoas que estão próximas de nós com essa paz. Nós podemos dizer àquelas pessoas que nesse dia estão angustiadas, estão perplexas, estão sofrendo, estão desanimadas, nós podemos dizer para elas que Jesus é a paz que excede todo entendimento, que Jesus tem o controle dessa situação, que Deus tem o controle da nossa vida e que nós podemos sim passar por esses momentos e sairmos mais fortalecidos dele.
Eu quero te convidar a fazer isso, eu quero te convidar a procurar alguém por telefone, já que você não pode estar perto, que você ligue para algum irmão que você se lembre, que você ore com ele, que você diga para ele que a paz de Deus continua no nosso coração, que o Senhor continua conosco e que nós estamos unidos pelo sangue de Jesus, unidos pela palavra de Jesus, unidos pelo amor de Jesus. Se você sabe de alguém que está enfrentando essa situação com dificuldade, esteja orando com ela, esteja conversando, esteja aconselhando. Nós não há problema que nós tenhamos medo, não há problema que nós tenhamos ansiedade. O problema é que nós precisamos enfrentá-la com Cristo e ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Talvez o Senhor nos encaminhe para alguém que possa nos ajudar. Talvez o Senhor fale conosco na sua palavra, num cântico, num momento de oração, mas nós precisamos buscá-lo, porque Ele está nos oferecendo essa paz, a paz que o mundo não pode dar. O mundo não vai poder nos dar a paz que nós precisamos. O mundo não vai poder resolver os problemas da nossa vida. Talvez eles resolvam alguns. Talvez resolva o problema da saúde, talvez resolva o problema do trabalho, talvez resolva o problema da segurança, mas ele não pode resolver o problema de uma mente que descansa e espera no Senhor, de uma mente que tem tranquilidade para pensar, tranquilidade para criar as coisas sob a inspiração de Deus. Isso só quem tem Jesus tem. Então, nessa manhã, nesse dia, eu quero te convidar a buscar o Senhor e receber essa paz que Jesus dá. Que o seu coração fique tranquilo, que a sua mente fique em paz, que toda angústia seja tirada da sua vida, da nossa vida, e que a gente tenha confiança de que o Senhor está conosco. De que nesse tempo que nós estamos vivendo, separados, longe uns dos outros, nos vendo só através de telas, muitas vezes, sem o conforto do abraço daquele irmão da igreja que você gostaria de ter, sem aquele carinho que você já se acostumou a ter, você se lembre que o Senhor, que Jesus, tem tudo isso para cada um de nós. E que, mediado pelas tecnologias, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, nós podemos compartilhar isso com o Senhor, com os irmãos. Eu quero te lembrar que nós temos paz com Deus, que nós podemos ter paz uns com os outros e que nós temos paz conosco mesmo, com cada um de nós. Cada um de nós tem essa paz, porque Jesus nos deu essa paz. Ele deixou com seus discípulos e deixou conosco. Então eu quero te convidar nessa manhã a refletir sobre isso, a lembrar-se disso e a compartilhar a paz que o Senhor tem dado a você com aqueles que precisam, com aqueles que têm buscado, com aquele seu vizinho que talvez esteja angustiado, com aquele seu irmão, com aquele parente, alguém que você talvez conheça que neste dia precise ouvir a palavra da paz, precise receber o evangelho, a boa nova da paz. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor nos fortaleça como igreja, que o Senhor nos fortaleça como seus servos neste tempo e que a gente seja portador da paz de Deus, da paz que Ele nos deu, que Ele tem prometido e tem nos dado a cada dia. Vou te convidar a orar novamente e eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, pedindo a Ele que dê toda a tranquilidade que você precisa nesse tempo. Pai, nós queremos te agradecer pela tua paz. Nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, aquele que nos reconciliou contigo, aquele que nos tem, Senhor, nos dado tranquilidade, tem nos dado, Senhor Deus, sossego nesses tempos tão difíceis em que nós vivemos. Senhor, nós somos assaltados por notícias ruins o tempo todo. Nós somos, Senhor Deus, afrontados o tempo todo com números enormes de pessoas que estão morrendo, passando por dificuldades. Senhor, isso tem
perturbado o nosso coração e a nossa mente. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que assim como o Senhor deu a tua paz àqueles discípulos naquele dia, que essa paz continue dentro do nosso coração. Que o Senhor nos instrua, Senhor Deus, e que o Senhor nos inspire a agir, a fazer aquilo que está ao nosso alcance, da maneira como o Senhor tem nos ensinado, para que nós sejamos mensageiros do Evangelho da paz, alcançando aqueles que precisam neste dia, Senhor, ter uma palavra que vem do teu coração. Abençoa a tua igreja na face da terra. Levanta o teu povo com poder, Senhor. Faz, ó Deus, a tua igreja nesse tempo ser a mensageira que o Senhor sempre deseja que ela seja em toda a história, mas que, sobretudo, Senhor, ela seja portadora da paz, do Evangelho da paz e da alegria que vem da tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos. Te pedimos, ó Deus, o teu consolo para aqueles que estão passando por momentos de tristeza. Te pedimos, ó Deus, a cura para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja dando alegria para aqueles que estão tristes, ânimo para os que estão desanimados, ó Deus, e que o Senhor nos faça, Pai, cada vez mais unidos pelo poder do teu nome, pela tua palavra e pelo sangue de Jesus. Amém.